Era melhor a presidente Dilma continuar sumida, sem dar entrevistas, sem aparecer, após o evidente estelionato eleitoral em curso. Porque após vários dias sumida, quando apareceu para falar, Dilma simplesmente fez um papelão patético, ridículo, bizonho, de culpar a era Fernando Henrique Cardoso pelo que estamos vendo na Petrobras. Isso é tão risível que choca à primeira vista, né? Ou deveria chocar. Não nos choca tanto mais assim, porque nós sabemos como funcionam os petistas. Nós sabemos que o PT está disposto a tudo, ao diabo, para ficar no poder, inclusive seguir esse script escrito pelo marqueteiro João Santana, que isenta sempre os petistas de culpa no cartório. Ou seja, o PT está há mais de 12 anos no poder e eis que, de repente, esse mega escândalo de corrupção na Petrobras é culpa do governo da década de 90. Ou seja, 2 mandatos seguidos de Lula não foram suficientes para descobrir o gerente ladrão que tinha na empresa, o Barusco, e isso, obviamente, já insinuando a presidente que o problema da Petrobras são alguns funcionários, alguns casos isolados de funcionários que roubam. E isso não é verdade. Então vamos tentar explicar aqui, de forma bem mastigadinha, para leigos mesmo, o que seria uma boa analogia em relação ao que acontecia eventualmente na Petrobras e o que acontece hoje. Petrobras, vamos imaginar os próprios postos de gasolina. A empresa são os postos de gasolina. Você tem lá o gerente, o chefão, os funcionários e os frentistas. E, obviamente, você tem vários postos de gasolina. E na época do Fernando Henrique Cardoso funcionavam de forma razoavelmente eficiente. A empresa estava crescendo, a empresa tinha uma gestão profissional e a empresa estava ganhando cada vez mais credibilidade. Eis que, de repente, segundo a própria confissão do tal gerente Barusco, ocorreu então alguns casos de roubo isolado na empresa. Né? Você imagina um frentista que entrou em conluio, está mancomunado ali com um gerente e de repente eles colocam parte do combustível que chega no posto, contabilizam, mas não colocam para a empresa, jogam por fora e vendem para se apropriar desse lucro indevido, desviando recursos do posto de gasolina deles ali para seus próprios bolsos. Isso é um exemplo, isso é um caso, e a presidente Dilma insinua, então, na entrevista, que isso é todo o problema da Petrobras de hoje. Ela ignora o que o próprio gerente, que é a base do que ela tem para falar, que isso acontecia na era FHC, diz que acontece hoje na empresa, o que é totalmente diferente. Para manter a analogia do posto, é como se de repente chegasse uma nova direção da empresa e tomasse conhecimento desse esquema e demitisse todos os importantes diretores de todos os postos de gasolina e colocasse novos diretores de sua confiança. E o esquema, inclusive com esse gerente velho, não só continuasse, como fosse institucionalizado na empresa. Ou seja, agora todos os postos de gasolina roubam juntos, roubam no mesmo esquema, desviando esses recursos para a diretoria ou para aqueles que mandam nos próprios diretores e apontaram os diretores, ou seja, os que estão atuando como gestores ou sócios da empresa. Isso é o que chamamos, então, de institucionalização da corrupção, do roubo. Ou seja, uma coisa são casos isolados de funcionários que, em conluio com outros, mancomunados com outros, desviam recursos da empresa. Outro caso muito diferente é você pegar toda ou boa parte de uma diretoria, como o próprio gerente Barusco denunciou e como o próprio diretor Paulo Roberto Costa, em delação premiada, está não só denunciando como comprovando, e criar um método sistemático de desvio de recursos dessa empresa para irrigar os caixas, não só pessoais desses indivíduos ligados ao esquema na Suíça, como o próprio caixa do partido que indicou esses diretores e que teve mais de 3 mandatos, ou seja, 12 anos para descobrir esse escândalo todo na empresa, que acontecia então sem o seu conhecimento, segundo o discurso de Dilma, e não descobriu. Mas a presidente Dilma quer não só se vangloriar de que a corrupção começou lá atrás e que se tivesse investigação lá atrás, isso não aconteceria hoje,
jogando tudo no mesmo saco podre, o que é uma medida desesperada que só engana realmente uma pessoa muito idiota. Sejamos francos com o uso da palavra, uma pessoa muito idiota, né, porque uma pessoa minimamente inteligente sabe e detecta a anos-luz de distância a estratégia. Então tem que ser realmente pessoas desprovidas de qualquer tipo de neurônio, de capacidade de fazer elo lógico entre as coisas, ligar Lé com Cré, né? Pessoas que têm um vácuo cerebral, digamos assim, onde o Tico não se comunica com o Teco, e aí esse tipo de discurso cai, entendeu, como uma luva para poder manter, então, o monopólio da virtude da esquerda pura, que é incorporada no PT e tudo mais. Então eu digitei 13 na urna, eu sou uma pessoa que me preocupa com os pobres. É verdade, sim, a pessoa ela quer acreditar muito nisso. Então ela vai lá e fala, todos roubavam, era igual, e pelo menos agora está investigando. E ainda o fato de ignorar, então, que uma coisa são casos isolados e outra é transformar isso num método consistente, sistemático, institucionalizado de corrupção. Além disso, a presidente Dilma, uma vez mais, tenta se apropriar dos órgãos de Estado, como se agora houvesse investigação, e na época do Fernando Henrique não, por conta dela. Nada mais falso. Quem conhece o mínimo de funcionamento de governo, Estado e partido sabe que o grande mal do PT é justamente fingir que não existem linhas divisórias entre os três, mas existem, numa república principalmente. Partido é uma coisa, governo é outra coisa, e Estado nem se fala. Os órgãos que estão investigando o Petrolão, a Operação Lava Jato, são órgãos de Estado, como o Ministério Público, o juiz Sérgio Moro, e que está inclusive escandalizado com a postura de ministros do governo de Dilma, como o caso do Cardoso, que tentou misturar uma vez mais política, Estado e governo e partido. Misturar, então, os interesses partidários do PT, envolvido até o pescoço no roubo sistemático da Petrobras, com o que acontece de interesse nacional, que são os órgãos independentes de Estado no país. Mais uma vez, é um discurso preparado por João Santana, patético que Dilma tente fazer uso dele depois de quase 60 dias calada, e mais patético ainda é existir no Brasil quem ainda acredite nesse discursinho do PT. O PT, ele não é apenas como os outros, ele não é apenas corrupto, e isso por si só já é triste, porque era partido da bandeira ética que foi corrompido pelo poder. Não, nada disso. O PT age como uma quadrilha mafiosa, onde a sua alta cúpula endossa um discurso de cumplicidade com toda essa banda podre. Eles tratam como heróis os seus bandidos e eles fazem uso desse tipo de estratégia que nenhum outro tem a mesma cara de pau de fazer, o que mostra que não é que sempre houve roubo e agora está se investigando e punindo. Não, é que sempre houve roubo, porque roubo é parte de qualquer democracia, mas casos isolados, e hoje o PT pegou isso, institucionalizou a corrupção, destruiu a Petrobras. Hoje a Petrobras investe bem menos, tem que cortar investimentos, desabou o valor da empresa, os seus ativos, encontrou-se bilhões de ativos superfaturados lá dentro, a empresa está sendo destruída a olhos nus, e isso tudo é o que o PT traz de novo, então. O roubo institucional e a cara de pau em dizer que faz apenas aquilo que os outros fazem, ou então faz até melhor porque investiga e pune, o que, se tivesse sido feito lá atrás, não teríamos hoje o caso do Mensalão e do Petrolão. Não, o caso do Petrolão é absolutamente exclusivo, específico do PT. Não tem nada parecido antes de o PT chegar ao poder, desse partido que mais parece uma máfia disfarçada de partido político. Chega, né, de acreditar nesse discurso ridículo que o PT faz uso há mais de 12 anos para enganar verdadeiros idiotas nesse país. Até quando?